Vamos lá, reiniciando a live, continuando esse papo bacana. Boa noite, só esperando vocês entrarem e o Felipe também. Continuar essa live bacana. Felipe entrou aqui. Estamos de volta. Felipe, Tá escutando? Eu tô escutando. tá me vendo ou só escutando? Que eu não Escutando tô te vendo aqui. os dois. Tá, pera aí que eu vou refazer o convite pra ti então, só um Não, instante. eu tô vendo também. Tá, beleza? É porque eu não tô te vendo aqui, tá tudo preto pra mim. As pessoas estão vendo aí? Creio que não. Vocês estão vendo o Felipe aí, galera? Respondam aí por gentileza aí. Você espera elas falarem aqui, Felipe? Qualquer coisa eu refaço o convite Bom, pode pra ti fazer novamente. É. aqui. E é tranquilo aqui. Aí. Agora? Ainda também não, cara. Tá tudo preto aqui a galera falando. Também, igual eu tô vendo você. É, É tua agora, conexão, será? só ouvindo voz. Só ouvindo sua voz. Só não estamos te vendo. Certo, então vamos fazer o seguinte: eu vou abrir o aplicativo novamente. Aqui. É, E fecha ele, refaz o cachê dele. Aí tu entra aí. Tranquilo, só esperando o Felipe voltar pra ele falar do grande milagre do sol. Visto por um Maracanã inteiro, 70 mil pessoas. Só um instante, espera ele voltar e a gente continua. Falar com ele aqui. Aí, só adicionando ele. Aí, agora foi. graças a Deus. Vai lá, o Então, grande milagre do sol. as pessoas estão ouvindo também. Dá ok aí quando a gente pode voltar. Tá. A galera tá te vendo, né? Eu pelo menos tô te vendo e te escutando. Certo. Tranquilo. Então tá. Bom, então esse milagre do sol aconteceu, então, a última aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria, com o milagre do sol. 70 mil pessoas viram num raio de 50 quilômetros, né? E foi Sim, realmente, lembra o próprio Papa Paulo VI, depois vai falar isso, o Papa Bento XVI vai falar isso, que lembra o sinal, o grande sinal previsto no Apocalipse 12, né? O grande sinal dos céus, Nossa Senhora vestida de sol, que o nosso sol sim. dança sobre eles, né? E eles começam a pedir perdão, penitência, e acontecem inúmeras conversões naquele local. Foi a prova que Nossa Senhora disse que mandaria para que o povo realmente visse que era de fato verdadeiro. Né? Isso foi na época, vários jornais falaram isso, inclusive jornais contrários à igreja, jornais maçons e tudo Sim. mais, foram obrigados a noticiar. Isso, pessoas se converteram, abandonaram a heresia, abandonaram a maçonaria e tudo mais. Então foi realmente uma coisa impressionante que aconteceu naquele momento. Bom, aqui nós temos então a visão geral das três partes do segredo. A primeira é a visão do inferno, o perigo para as almas. O terceiro momento, o perigo para o mundo e pedindo a consagração da Rússia. E o segundo momento, né? E o terceiro momento, pedindo então, terceira parte, o perigo para a igreja, falando em relação ao Santo Padre. Essa terceira parte foi proibida que a irmã Lúcia contasse,
foi permitida somente a partir de 1960. Ela só escreve esse terceiro segredo lá no final dos anos 40, se não me engano, entrega para o bispo não abre e fica de guardar até a morte para entregar ao Santo Padre a Uhum. partir dos anos 60. Mas ali aconteceu, o Vaticano exigiu e tudo mais, o bispo morreu e desobedeceram ali o que era para ser feito. A verdade é essa, né? Então, estamos fazendo não se escandalizem, por favor, tá? A gente está fazendo um relato histórico, tá? Tem que falar a verdade, tal como ela aconteceu. Então, Sim, o que a irmã Lúcia disse, ó, eu só posso revelar isso, só é para ser aberto isso a partir de 1960, mas de fato não foi assim que aconteceu. Foi aberto ali um pouquinho antes. Enfim, isso é só base mesmo para que a gente tenha noção histórica da coisa. Uma coisa interessante é a irmã Lúcia teve outras aparições e teve uma aparição em 1929 em que a Virgem falou para ela. Ela viu Nosso Senhor na Eucaristia, né, Nosso Senhor crucificado, e viu a Virgem Maria de Fátima, que fala: há chegado o momento em que Deus pede que o Santo Padre faça, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu coração imaculado, prometendo salvá-la por este meio. uhum. São tantas almas que a justiça de Deus condena pelos pecados cometidos contra mim e venho pedir reparação. Sacrifica-te por essa intenção e reza. Ela escreve para o Santo Padre, né? E não se sabe, na época o Papa era Pio XI, não se sabe ao certo se o Santo Padre teve ou não, se chegou até ele ou não a, a mensagem de Nossa Senhora. O fato é que ele não faz a consagração e, de fato, acontece justamente aquilo que Nossa Senhora havia falado, que é a Segunda Guerra Mundial, Sim, como castigo. É interessante que Nossa Senhora fala de um sinal no céu, que viria um sinal e que ali seria a certeza de que viria uma guerra, que muitos sofreriam, que seria um castigo de Deus. Esse sinal, ele de fato aconteceu no dia 26 de setembro de 1939, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. sim. Tem um livro que relata Memórias do Terceiro Reich, da qual o professor Roberto de Mattei, quando fala sobre Fátima, cita. Eu tenho os links, depois posso mandar para quem tiver interesse. O Ministério do Armamento Alemão, daquele período, conta em suas Memórias do Terceiro Reich. Naquela noite, fomos juntos com Hitler ao terraço, admirar o raro fenômeno celeste. Uma imensa aurora boreal iluminava com uma luz vermelha o lendário a montanha, né? Eu não consigo pronunciar bem, Ustenberg, acho que é uma montanha da Alemanha, né? Massiva alpina, que estava à nossa frente, enquanto que a abóbada do céu era uma única paleta e todas as cores do arco-íris. Aqui é o próprio relato deles. O espetáculo produziu nas nossas mentes uma profunda inquietude. De repente, Hitler virou-se para um de seus conselheiros militares e disse: isto faz pensar em muito sangue, né? Uma mancha vermelha no céu. Isso foi registrado em outros momentos. E ele fala: dessa vez não podemos fazer outra coisa senão usar a força. Um dos outros oficiais nazistas presentes na cena, Nicolas von Bollel, recordou ter sentido muito intimidado com aquela luz que advertia Hitler, e seria o presságio de uma guerra sangrenta, ali, Sim, naquele momento. Então, e foi naquela mesma noite que houve o pacto entre Hitler e Stalin, né? Que seria o pacto que os dois se uniriam na guerra. Então, ali começa a Segunda Guerra Mundial. É exatamente como Nossa Senhora tinha falado para em Fátima. Isso aqui mais ou menos são mais dados históricos para que a gente tenha certeza da autenticidade das aparições. sim. Nossa Senhora então pede a consagração, o Papa não o faz,
e o mundo é punido com a Segunda Guerra Mundial. É. Portugal é E ela, preservado. Acontece 3 milagres. Eu até postei aí nas redes sociais, Facebook, essas coisas, os 3 milagres que aconteceram em Portugal por causa da consagração. Os bispos todos de Portugal decidiram, numa cerimônia pública, consagrar Portugal. E ali teve 3 frutos: o renascimento da vida católica naquele país, vocações, pessoas fazendo penitência. Tem uma carta coletiva que os bispos portugueses lançaram, que falava justamente: quem imaginaria se 20 anos atrás Portugal estivesse assim? Um reflorescimento, pessoas se desejando a vida religiosa e tudo mais. Uma reforma política. É nesse momento que assume o governo, a presidência do governo, Antônio de Oliveira Salazar. Foi um dos grandes estadistas católicos que nós tivemos na nossa era. Realmente, alguns falam, ditadura, Salazar. Portugal teve uma vicissitude da fé católica nesses tempos, um homem prudente que não entrou na Segunda Guerra Mundial e que não fez parte, que salvou o seu país da guerra, que não sofreu com a guerra, né? Um governo realmente católico contra-revolucionário, com leis com leis que realmente ordenadas, harmonizadas com a lei de Cristo e com a Igreja. sim. E depois a paz. Portugal foi realmente preservado. Isso foi um milagre de fato. Interessante o seguinte: outra aparição. Aqui eu vou fazer um link com outro que a gente tem uma noção. O seguinte: quem puder assistir depois, anota isso. Pega um papelzinho, anota aí o que eu vou dizer. Tá? Quem puder assistir depois o vídeo do professor Roberto de Mattei comentando sobre o coronavírus, assista. Ele faz uma análise da teologia da história, de Deus como guia da história. De como Deus guia, que a história é criatura também de Deus, que Deus guia os passos da história. Em 1931, eu estou falando isso por quê? Porque em 1931, Nossa Senhora aparece para a irmã Lúcia e diz uma coisa impressionante que tem a ver com que foi uma das guerras anticristãs, do qual hoje nós somos vítimas ainda, os frutos da Revolução Francesa. Ele fala assim: tu me dás um consolo pelo pedido da conversão da Rússia, Espanha e de Portugal, pedido expressamente também por minha Santa Mãe. Isso é Jesus mesmo falando à irmã Lúcia. Fazei saber também a meus ministros que, tendo escolhido seguir o exemplo do rei da França em retardar a execução de quando eu tenho expressamente pedido, eles seguirão também na aflição e no castigo, mas será para recorrer a Jesus e a Maria. Nosso Senhor sucessivamente, com uma mensagem íntima, diz: como o rei da França não tem querido escutar meu pedido, arrependerão e farão aquilo que eu tenho pedido, mas será tarde demais. A Rússia já haverá espalhado todos os seus erros, provocando guerra, perseguição contra a Igreja. O Santo Padre terá que sofrer muito. Então, Nosso Senhor aqui, já em 31, fala para a irmã Lúcia, em 1931, que os homens não... Os bispos, os responsáveis, os ministros dele, o próprio Jesus falando aqui, por não escutarem minha voz e por preferirem seguir o exemplo do rei da França, recorrerão a mim, mas será tarde demais. Será tarde demais. E a Rússia já vai ter espalhado seus erros, provocando guerra, perseguição contra a Igreja. O Santo Padre terá que sofrer muito. É interessante esse como rei da França, porque Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, havia pedido ao rei, em 17 de julho de 1689, 100 anos antes da Revolução Francesa, sagrada ao Sacratíssimo Coração de Jesus, né, que o rei fizesse triunfar o coração de Jesus sobre aquela terra, que ele reinasse nos palácios, fosse pintado nos lugares, gravados em todos os lugares, nos estandartes e tudo mais, e que, fazendo isso, a França seria vitoriosa contra os seus inimigos e triunfariam, né, contra todos. E se não fizessem, os inimigos iriam triunfar. E exatamente 100 anos depois dessa aparição, em 17 de junho de 1789,
a Revolução Francesa é deflagrada, que termina, que culmina, digamos assim, com a decapitação de um dos sucessores do rei Luís XVI, que morreu decapitado em praça pública pelos revolucionários franceses. Então, essa relação que o próprio Jesus, não é a irmã Lúcia que está fazendo aqui, não é, outras pessoas, é o próprio Jesus Cristo. Se vocês Sei. não quiserem, é porque tem gente que pensa, eu já ouvi críticas, até nos próprios estudos que a gente faz aí, a gente já ouviu críticas de céticos dizendo assim, não, é que a irmã Lúcia, Nossa Senhora apareceu em Fátima, mas a irmã Lúcia politizou a mensagem e tudo mais. Não, não é. É o próprio Jesus falando aqui, não é a irmã Lúcia. É uma freira carmelita que por ela ficava quietinha lá, inclusive depois foi proibida de falar e nunca mais falou mesmo. Nunca mais falou nada. Foi proibida de falar. E não falou mais com ninguém. Ele estava lá, o que vocês mandarem eu obedeço. O que Nossa Senhora mandar eu obedeço. Então a irmã Lúcia, a gente vê essa submissão dela e ela revela isso, né, nas suas memórias também. Sim. Então é interessante O... essa analogia com o rei da França. Não sei se tem mais alguma pergunta aí. Sim. Não, às vezes a galera confunde aquela de São João Paulo II, né? Que São João Paulo II queria fazer a consagração, né, da Rússia, né, ao Imaculado Coração, também depois que ele tem aquele atentado, mas ele não faz. Ele faz ali uma consagração a nível global, né? E quem fala isso é o próprio padre Gabriel Amorf, que estava lá e tudo, e ele fala que até pouco tempo antes o Santo Padre estava perguntando para o seu secretário se ele poderia colocar a Rússia, né? E ele já estava uma tensão brava, né? Porque, se eu não me engano, também estava com aquela crise dos Deu uma mísseis falhada aqui em na internet. Cuba. Melhorou? Melhorou. Sim. Ah, sim. Tu pegou até onde? Como? Tu pegou até onde? Tu escutou até onde? Eu não escutei agora a última parte, só do Padre Gabriel a morte. Ah, certo. Não, e ele fala, né, que até alguns instantes antes o Santo Padre estava consultando o seu secretário, né, se ele poderia colocar a Rússia, né, nessa consagração, né, enfim, só que o secretário falou que não, né, e tudo, que corria o risco, né, de gerar uma crise e tudo. Na época também, acho que, se eu não me engano, estava perto daquela crise dos mísseis cubanos também, que tinha aquela questão toda, né, mas enfim, essa consagração não aconteceu, e também ele não conseguiu reunir todos os bispos do mundo inteiro, né, ele pediu para todos Exato. estarem em comunhão espiritual com ele naquele momento, consagrando também, né. Só que, como a gente sabe, né, sacramento não existe, né, o ato de fé não existe virtual, né, tem que ser físico, né, porque é presença real, tem que estar ali e tudo. E enfim, isso não aconteceu. Essa consagração que aconteceu ali foi uma consagração, né, que São João Paulo II, ele consagrou, ele fez uma bênção, né, uma consagração mundial, né, não em específico a Rússia. Sim. Exatamente. E Nossa Senhora vai falar, precisar isso depois, porque Nossa Senhora insiste várias vezes na necessidade da consagração da Rússia para a irmã Lúcia. E Nossa Senhora fala, até orienta, como é que se daria isso. Nossa Senhora até diz que não precisava os bispos do mundo todo estarem reunidos. O que precisaria é que todos na sua catedral, cada bispo na sua catedral fosse junto, Isso, não com o justamente. padre, Isso. e consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração, citando. Aconteceu o Sim. seguinte, houve 3 tentativas de consagração da Rússia, 2 mais desconhecidas. A primeira foi com Pio XII. Pio XII já tinha mais noção das mensagens de Fátima e recebeu notícias sobre isso, né, e tal. Em 1952, Pio XII consagra uma primeira vez, mas não tinha nomeado a Rússia. Faz como se fosse uma consagração do mundo também. Uhum. E pergunta-se para a irmã Lúcia, né? E ela diz, olha, foi muito bom, tal, mas não foi feita a consagração como Nossa Senhora pediu. Isso vai aliviar, Sim. foi bom que fosse feito isso, mas não foi o que Nossa Senhora pediu ainda. Depois Pio XII faz uma segunda vez, porque Pio XII teve uma visão também do Sol, Sim. e o Do Sol. milagre do Sol, antes do dogma dele proclamar o dogma da Assunção. Isso foi um pouquinho antes Sim. ali, se repete para Pio XII o milagre do Sol. E Pio XII faz uma segunda vez um ato solene de reparação,
do Papa e tudo mais, mas que não ordenou. E ele cita a Rússia, mas ele não tinha ordenado os bispos do mundo todo para se unirem a ele. Então, tem esses dois aspectos históricos. Então, aqui, para a gente entender bem, Nossa Senhora fala, olha, se vocês não fizerem a consagração no tempo prescrito, vai vir um castigo muito grande. Veio a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora fala, olha, não teve consagração, vai vir mais castigos. E continua vindo mais castigos. Continuou vindo a Revolução Liberal que se deu nos anos 60, tudo isso é Sim. fruto também, de certa forma, do voltar-se para o homem, de voltar-se contra Deus, aliás, né, esquecer de Deus. Uhum. Então, e depois São João Paulo II, ele tenta fazer essa consagração. O padre Gabriel Morte, como citou, ele realmente disse que preparou toda aquela celebração para Sim. ser consagrada à Rússia, mas que não foi citada por última hora porque homens diziam que não poderia citar a Rússia. E Nossa Senhora previu que isso ia acontecer também. Nossa Senhora Uhum. previu numa das mensagens de Irmã Lúcia, ele fala isso. É impressionante como tudo isso foi previsto na memória. Homens dirão, não cite a Rússia, não cite a Rússia. É justamente como o padre Gabriel Morte relata que foi que aconteceu em 83. Agora já demos aí o contexto, a situação geral, né? Queria também associar isso ao fim dos tempos. Então, se tiver perguntas aí também, Diogo, pode Certo. Tem colocar aí. algumas aqui, Não sei, e é com às vezes eu não relação. consigo acompanhar as mensagens. É, não, tem algumas aqui que acho que dá pra gente falar antes, porque a gente já entra nessa reflexão mesmo. O terceiro segredo de Fátima já foi cumprido com o atentado de São João Paulo II em 81 ou ainda está para ser realizado, né? O, Não foi cumprido porque não é, teve de fato o que está a descrito, né? previsão é que o Papa ia ser morto depois disso, né? Que os bispos iam ser mortos, assassinados e Isso. tudo mais. Ali foi como se fosse também próprio Papa disse, né? Eu fui salvo por Nossa Senhora. Então ali a gente tem coisas semelhantes, mas são Uhum. como se fossem prefigurações daquilo que vai acontecer mais plenamente. Com o Papa Francisco agora Sim. mesmo, as pessoas associaram aquilo, aquela imagem que do Papa na bênção Urbi et Orbi, É Teorbe. é, ela 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 lembra e dá uma Muito mensagem terceiro segredo. instigante, assustadora, justamente, né? Sim. Lembra. Pode ser que esses eventos estejam separados, né? Pode ser que em um momento aconteça tal coisa, porque, veja, é, é preciso também interpretar. Às vezes Deus vai diluindo durante os tempos aquilo que ele havia profetizado que iria acontecer. Então, pode ser Sim. também, né? Mas as mensagens ali sobre o Papa é estarrecedor. E a igreja demorou muito para publicar esses segredos. Isso só foi publicado agora nos anos 2000, se não me engano, o terceiro segredo mesmo. E há uma Foi. E não e há, era para ser público agora, né? Era para ser público lá atrás, lá, né? Porque exatamente. porque assim, a gente não tem certeza, né? Mas ao que tudo indica, todos os papas, né, até São João Paulo II, tinham a noção e a ciência das profecias de Fátima, né? Exatamente. Tem relatos, só que ficavam realmente com medo Isso. de... E assim, tem outra controvérsia que, de fato, a gente pode se perguntar se não teria mais coisas que não foi publicada no segredo, não foi publicada pelo Vaticano. Porque tem pessoas que relatam isso, pessoas de confiança, como por exemplo o Hum. Malek Martin, que foi secretário do cardeal Bea. O cardeal Bea foi um dos mais modernistas dos cardeais que tiveram ali durante o concílio e tudo mais. E, e o cardeal Bea realmente ele fez muito estrago. Então o Malek Martin ele viu aquilo tudo e ele era jesuíta, ele sai da Companhia de Jesus e ele escreve muitas coisas. Mas como secretário do cardeal Bea, ele diz que leu o terceiro segredo. Que teve uma reunião, isso já com o Papa João XXIII, teria sido relatado para algum grupo de cardeais,
e entre eles estava o secretário, né, o Malek Martin, que fez um juramento na época que não contaria nada. E ele assim, sem escrúpulo nenhum, ele fala assim: olha, eu estou contando isso porque eu acho que Nossa Senhora quer que se conte. Então, Nossa Senhora falou e não era para estar escondido, então é por isso que eu estou cantando. Então, eu fiz o juramento, mas eu não consegui. Fato. É muito interessante. Ele tem vários livros que são bem interessantes. O Malek Martin fala que, de fato, haveria outras coisas. Haveria de nível de apostasia dentro da igreja que não foi relatado. Não Sim. sei por que não foi relatado agora. Vai perguntar assim, você está falando, então o Vaticano está escondendo alguma coisa? Não, tudo bem. Às vezes a mensagem foi à igreja. A igreja pode, em determinado momento, ver, olha, não acho apropriado publicar agora, nesse momento. Eu não estou fazendo juízos se foi certo ou se foi errado esconder se tem alguma parte ou não. Mas é que é provável que haja uma outra parte que não esteja publicada do segredo de Fátima. Isso há uma Uhum. probabilidade. Por exemplo, quem quiser pesquisar, aqui no Brasil nós tivemos o grande Dom Manuel Pestana Filho, bispo de Anápolis, Sim. saudosa memória. O Ia Dom citar Manuel, justamente ele. o Dom Manuel tinha por reitor do seminário de Anápolis o padre Dollinger, que é impressionante, um homem impressionante que era professor na Espanha, é um padre, aliás, na Alemanha, é um padre alemão que veio para Anápolis para reformar o seminário de Anápolis, que estava dominado pela teologia de libertação. E esse seminário de Anápolis, o padre Dollinger era amigo pessoal do cardeal Ratzinger e ele disse publicamente que o cardeal Ratzinger havia contado que os segredos diriam mais coisas, falariam sobre uma crise muito grande no clero, uma apostasia da igreja e tudo mais, né? Além da visão do Papa e tudo, daquela visão ali que haveria também apostasias dentro da igreja, abandono da fé. Tendo isso na mensagem ou não, aconteceu essa apostasia no mundo, esse esquecimento, essa grande crise, né, dentro da igreja, foi justamente admitido pelo Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI fala isso, que a fumaça de Satanás havia entrado na igreja. Então, Uhum. ele admite isso. Então, estando no segredo ou não, isso é uma apostasia que aconteceu dentro da igreja formal, né? Isso o cardeal Sara já falou, o cardeal Burke já vem falando sobre isso. Uhum. Há, de fato, esse abandono da fé. O que é apostasia? Apostasia é justamente isso, é se voltar contra as verdades de fé, ou negá-las. E é o que aconteceu ali depois dos anos 60 em muitos lugares do mundo, onde os padres, sacerdotes, aqueles a quem deveriam ensinar a verdade, a negavam, a desconfiavam. Não, inferno não Uhum. existe. Para que rezar? Isso não é importante. Céu é aqui que nós temos que construir e tudo mais. Essa visão imanentista que entrou dentro da igreja, né? Desconfiar dos sacramentos, desconfiar. Então, isso não era importante, né? Isso aconteceu, né? Estando presente no segredo ou não. E por que a gente pode desconfiar prudentemente disso, né? Ter essa desconfiança prudente de que tenha mais coisas no terceiro segredo? Porque a própria irmã Lúcia revela certas coisas, inclusive para o seu sobrinho. Tem aqui só um momentinho. Sim. O Dom Manuel Pestana, né? Aproveitando igual ele, tem uma história com a irmã Lúcia, não sei se tu conhece também. Assim, é engraçada, mas mas Não, acho que eu não. mostra, né, como é que ele era. Eu acho que ele foi celebrar em Portugal e algum dia o padre Francisco que me contou. E aí era o mosteiro que a irmã Lúcia tava, né? E a irmã Lúcia foi para um Carmelo, se não me engano. E aí lá, né, o Dom Manuel Pessan sabia que ele ia estar lá, né, e tudo aí fez um buquê e tudo e perguntando para ela, né, no bilhetinho. Se eu não me engano, se o terceiro segredo de Fátima estaria relacionado com o Vaticano II, né? E o Dom Manuel Pessan sempre foi um cara, né, que se debruçou muito no Vaticano II, no concílio, né? Aí ele depois falou assim, perguntou, e você recebeu a confirmação, Dom Manuel? Assim, recebi. Mas é aquela história, né? Macaco velho sabe em qual galho vai pisar.
Hum. E aí ficou bem off, aí no finalzinho da vida ele vai e revela, né, dessa resposta da irmã Lúcia pra ele, né? Aí ele conta que a irmã Lúcia fala que ela não estava autorizada a falar, mas tinha um bispo na comissão que sabia do que iria acontecer, né? E enfim, aí fica, não é no ar, né? Mas fica essa coisa meio velada, né? Tanto para a igreja quanto para nós, né? Do que realmente se tem alguma outra parte ou não, se tem alguma coisa falando sobre apostasia ou não. Mas se houver também, não é assombro nenhum, né? Visto também Não que é, La Salete não é assim. falava, Exatamente. nossa La Salete já falou isso, né? Que o que iria acontecer com o declínio do final dos tempos era quando os fiéis iriam ver a própria apostasia da igreja, a própria igreja perdendo a fé, entendeu? E Duas não seria igrejas, assombro. É, mensagens falam muito sobre isso, isso. De uma igreja que permaneceria na fé e a prostituta do Apocalipse isso, seria aquela igreja que fornica com o mundo, né? isso. Ou seja, que se vende para o mundo. É Sim, forte também a mensagem. isso. Então, assim, são coisas que algum dia será revelada, se não aqui na eternidade, né? É verdade. Bom, para encaminhar então para o final e para as últimas considerações, teria muitas outras coisas para falar realmente quando o tinha me perguntado quanto tempo eu faria essa live, né? Eu disse, ó, tem material Aham, aqui pelo menos uns 3 dias, né? Porque Fátima tem muita coisa sim, mesmo, né? sim. E Andar teve com um dos professores aqui do seminário, então eu faço tem que admitir, né? Um dos professores do seminário é especialista no tema, então antes da live também, entendi. alguns dias preparando, a gente estuda muito esse tema, né? Então Sim, ele tem material, livros, sim. artigos sobre tudo, né? Isso, então, E o próprio realmente. Dom Manuel também fala, né? Sem Fátima não se compreenderia o século XX e nem o século XXI. E é verdade, né? Porque tudo que aconteceu em Fátima, tudo que foi revelado em Fátima, né? Se desdobrou ao longo, né, do tempo desses 2 séculos, né? Então, última pergunta aqui também, Felipe, né? Que acho que Sim. dá para a gente entrar também para o final. Por que então o Papa ainda não consagrou a Rússia de forma certa? Né? Estúdio Plus pergunta. Não Vai. sabemos. Não Não sabemos, sabemos. mas É, se a gente fizer um exercício imaginativo, pensa na dificuldade que é mandar uma sim, carta para chegar no núncio, para cada núncio repassar, entendeu? Para cada padre, para cada bispo, né? E tal, para que naquele dia, naquele horário, seja feito isso e tal. E se ele contar que hoje, né, já tem essa infestação aí, a gente não sabe, dentro da igreja, da teologia da libertação, do modernismo, enfim, exatamente. desse aspecto Muitos liberal. não Então, fariam, assim, muitos não, muitos não descumpririam. obedeceriam. Então, é muito difícil, É, assim, hoje, assim, fazer essa consagração. Então, Santo Terço e penitência mesmo, para que Deus tenha misericórdia de nós. exatamente. Nossa Senhora fala, né? Nosso Senhor fala que vai ser feita a consagração. Em algum momento vai ser feito, vai ser tarde demais, né? Sim, Isso já tá dito, né? No sentido de que, mas pode ser atenuado, né? Ou seja, sim, porque a gente tem que ter uma noção assim, em termos gerais, quando a gente vai ler qualquer mensagem de Nossa Senhora, qualquer coisa nesse sentido. Por que que Deus manifesta essas coisas? Por que que Nossa Senhora fala essas coisas? Porque justamente ela fala algo que qual é o termo que eu poderia usar? Que exige uma resposta do homem, que exige alguma contrapartida, se não tal coisa. Então, teve contrapartidas, né? O próprio fato do Papa João Paulo II ter feito algum tipo de consagração já foi uma vitória ali dos próximos anos. O pontificado de João Paulo II representou, né, de certa forma, uhum, no meio da crise toda, o pontificado de João Paulo II, de certa forma, estancou um pouco a crise, né, na igreja. Então, a gente pode fazer essas conjecturas históricas assim, ó, fizeram tal coisa, daí foi aliviado, né? Daqui a pouco fizeram tal coisa, piorou a coisa a partir desse sim, momento que fizeram isso. Então, a gente pode ter alguma especular sobre esses assuntos, né? sim.
Eu gostaria de entrar bem nessa questão própria do fim dos tempos, porque em 1957, a irmã Lúcia tem uma entrevista longa que resulta num livro com o padre Agustín Fuentes. É interessante que depois dessa entrevista, a irmã Lúcia foi proibida de dar entrevista. Essa conversa com ela foi proibida de falar qualquer coisa. Ai, ai. É interessante que ela diz, padre, a Santíssima Virgem Maria não disse que nos encontramos nos últimos tempos do mundo, mas deu a entender por 3 motivos. Acho que fecha bem essa questão aqui. Entender bem isso. Primeiro, porque me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Virgem, e uma batalha decisiva. É uma batalha final, onde se vai saber de que partido é a vitória e de que partido é a derrota. Então, agora, ou somos de Deus ou somos do demônio. Não há meio termo. Segundo motivo, porque me disse, tanto os meus primos contra mim, que os dois eram os últimos remédios que Deus dava ao mundo, o Santo Rosário e a devoção imaculada do Coração de Maria. E ao ser os últimos remédios, quer dizer que são os últimos, que já não vai haver outros, a irmã Lúcia enfatiza. Né? E terceiro, porque sempre nos planos da divina providência, quando Deus vai castigar o mundo, esgota antes todos os demais meios. E quando tem visto que o mundo não tem feito caso a nenhum deles, então, como se dissesse ao nosso modo imperfeito de falar, nos apresenta com certo temor o último meio de salvação, a sua Santíssima Mãe. Se desprezamos ou rejeitamos este último, já não temos perdão do céu, porque temos cometido um pecado que no Evangelho geralmente se chama de pecado contra o Espírito Santo, que consiste em rejeitar abertamente, com todo conhecimento e toda vontade, a salvação que nos é apresentada nas mãos, a irmã Lúcia fala. Uhum. Então, para finalizar essa questão de Fátima e o final dos tempos, isso é que diz a irmã Lúcia. Olha, Nossa Senhora não me disse que nós estávamos no fim dos tempos, mas por esses motivos aqui, eu creio que nós estamos no fim dos tempos. Vale fazer uma diferenciação básica. Fim dos tempos não é a mesma coisa que fim do mundo. Isso é uma das primeiras coisas, né? Fim dos tempos não quer dizer a mesma coisa que fim do mundo. Fim dos tempos quer dizer que se aproxima o tempo da vida da grande apostasia e da vinda do anticristo. Se já não estamos na grande apostasia, né? Mas pode ser que seja posterior, algo pior. Né? Então, porque o mundo, o Concílio de Trento, ele define, ele certo isso, e coloca no Catecismo dos Parcos, com base nas Sagradas Escrituras. Leiam, aí ó, recomendação. A gente precisa ler as Sagradas Escrituras. Precisa ter conhecimento das Sagradas Escrituras. Com espírito católico, evidentemente, mas precisamos ler as Sagradas Escrituras. E ali está a revelação que Nosso Senhor deu. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta aos Sim, Tessalonicenses, ela relata aos Tessalonicenses como se darão os últimos tempos e a vinda do anticristo. E é São sim. Paulo que fala isso, que haveria um momento de apostasia das nações, primeiramente, que as nações se esqueceriam de Deus, e segundo, São Paulo fala da vinda do anticristo. É interessantíssimo essa carta dos Tessalonicenses. Outra, quem quer estudar, leia esse livro aqui, eu recomendo muito. O Drama dos Fins dos Tempos, editado pela editora Permanência, do padre Emmanuel André. O padre Emmanuel André foi um monge do século XIX. Escreve, parece que ele está falando nos dias ali. Sim. Tudo mais. E a igreja perante tudo isso. Então, duas coisas. Leitura da carta dos Tessalonicenses e leitura desse livrinho aqui. Né? Isso é importante a gente conhecer. E, para finalizar, gostaria assim, de colocar o que a irmã Lúcia fala sobre o Santíssimo Rosário. Ela fala assim, a Santíssima Virgem Maria, nesses últimos tempos que estamos vivendo, tem dado uma nova eficácia à recitação do Rosário. De tal maneira que agora não há problema, por mais difícil que seja temporal, sobretudo espiritual,
se refira à vida pessoal de cada um de nós, ou à vida de famílias, seja as famílias do mundo, ou comunidade religiosa, a vida das nações, a vida dos povos, não há problema. Repito, por mais difícil que seja, não podemos resolver agora com a que não podemos resolver agora com a recitação do Rosário. Então não há problema que não se possa ser resolvido com a recitação do Santo Rosário, né? São Pio X fala: dê-me um exército que reze o Rosário todos os Sim, dias e conquistarei o mundo, né? Então, sim, isso também implica no apostolado leigo, né? Parabenizar aí todas essas iniciativas. Eu, pelo menos, tento rezar, colocar sempre nas orações iniciativas como o Centro Nossa Senhora da Luz, que as pessoas que moram na cidade, as pessoas que acompanham nas redes sociais, divulguem os projetos, ajudem, colaborem, né? Tentem se sim, associar, de certa forma, quem pode, nesse trabalho, porque a missão própria do leigo é santificar as realidades temporais, o mundo, ser sal da terra, luz do mundo, né? Então, essa é a missão própria dos leigos. É importante as pessoas se unirem como famílias espirituais unidas em defesa do bem, é assim que a gente restaura a sociedade e tudo mais. Mas não há qualquer apostolado contra a revolução anticristã sem a oração. Então a oração é essencial. Nós dedicarmos tempos para ter intimidade com Deus, e a recitação do Santo Rosário, do terço, pelo menos Nossa Senhora pede, né? O terço todos os sim, dias da nossa vida. Temos que ter uma resolução. Isso é sinal de salvação. São Luís Maria Grignon de Montfort, quando fala do tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora, ele fala que a devoção a Nossa Senhora é especial justamente para os apóstolos dos últimos tempos, que é das mãos de Nossa Senhora sim. que eles teriam força de vencer a Satanás, de vencer os filhos de Satanás. Lembrar também Consagrem, ó. Consagrem. fazer a consagração a Nossa Senhora, porque é um sinal de predestinação, de certa forma, no sentido de que Nossa Senhora escolhe os seus, aceita os seus, protege os seus. A Sim, consagração à Nossa Senhora não é uma dignidade que eu me outorgo, não, é eu dizer para a não. Santíssima Virgem, mãezinha, eu preciso de ti, ajuda-me, dai-me os teus méritos, apresenta-me diante de Cristo. Eu já vi pessoas que dizem assim, não, eu não estou bem ainda, eu quero estar mais preparado para a consagração. Tudo bem, você pode se preparar, mas vai estar preparado só quando morrer mesmo, primeiramente para ver Nossa Senhora no É, céu. Mas aqui na consagração a gente pede justamente para ela, para poder ter a força, ter as graças dela na nossa vida, para lutar contra esse mundo tenebroso, né? Para ter a coragem de resistir nesses tempos difíceis. Né? Tudo isso que a gente viu aqui, essa associação que a mensagem de Fátima tem com o fim dos tempos, que a própria irmã Lúcia faz, a gente tem que estar preparado a dar o nosso sangue. Às vezes a gente é católico, mas não percebe que a fé tem que ser algo fundamental na nossa vida, que a fé deve mover os nossos corações, a nossa inteligência, a nossa vontade, que a gente não pode mais viver uma vida medíocre, uma religião não vivida. O padre Garrigula Grande fala, uma religião que não é vivida autenticamente, ela não é resposta para os problemas atuais. Então não adianta a gente, vamos fazer um movimento tradicional católico, a gente faz ali a missa tradicional, se isso não tem uma vida de oração profunda, é eficaz porque Deus sempre se utiliza, mesmo das nossas misérias. Então, de certa forma, é eficaz. Mas, por outro lado, poderia ser muito mais eficaz no momento que a gente tem uma vida de oração autêntica, de confissão, de oração, de recitação do Santo Rosário, entende? Isso é muito importante, sim, essa decisão pela vida espiritual. A vida espiritual não é para os santos eleitos de Deus, é para todas as pessoas. sim. Nós necessitamos. Quem é que vai? O que adianta você ir para o céu se você não tem vida, não quer ter vida espiritual aqui? O céu é vida espiritual. O céu é simplesmente Justamente. a continuação. A diferença é que no céu é permanente. Mas o céu é uma eterna oração. Se a gente aqui não tem uma vida de oração, como é que é ir para o céu? Né? Não tem jeito. Sim. Então, é só para finalizar aí, eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma Sim. coisa. Não, não, as outras perguntas que teve, acho que a gente já respondeu, né? Falando dessa apostasia na igreja, se seria o ecologismo, esse pseudo-ecumenismo, né? E algumas outras também. Se o terceiro segredo de Fátima fala de duas pessoas diferentes vivendo juntas no mesmo período, aí essa questão não está no terceiro segredo de Fátima, está na revelação de Santa Catarina de Siena, se eu não estou enganado. Que haveriam dois papas, né, duas igrejas, se eu não estou enganado.
Sim. E se o terceiro segredo falaria da reforma da liturgia na igreja também. Não deixa claro assim, né? E tudo. Acredito que Sim. o link que se faz é o mesmo que Dom Manuel Pestana fala, né? Que né, e aplicando ao Vaticano II, mas não se tem certeza, né? Se não tem uma É. confirmação se é Tem realmente isso pessoas ou se foi de autoridade que falam que tem relação. isso. O próprio cardeal Pacelli, Pio XII, fala que tinha relação. Sim, Quando ele estuda, né, o terceiro segredo. sim, Isso é revelado depois, né, por um monsenhor nos anos 70. Fala que tinha relação com algo que viria, no sentido de que muitos dentro da própria igreja iriam negar a história da igreja, iriam negar a tradição e tudo mais. Isso acontece. sim, Pio fala lá com, né, acontece. um monsenhor que era secretário de Pio XII, que relata. Isso é um dos pontos, mas nós não temos com certeza, e por isso que é sempre, não posso afirmar com certeza, porque nós não temos acesso ao segredo, à parte não revelada, né? Nós podemos conjecturar, sim, tem uma parte que não foi revelada, porque um monte de pessoas aí fala que isso, né? O padre Dollinger, pessoas de peso, né? O Malek Martin, outras pessoas. Então a gente pode conjecturar, ó, uma parte não foi revelada. Agora não tem como saber especificamente é, se é isso ou não é. Podemos intuir apenas. Sobre a questão do Papa, ali que da visão, que fala do homem vestido de branco e do Papa, de fato, ela, primeiramente, o que tem no texto é o seguinte: nós vimos um homem de branco, tivemos a impressão de que era o Santo Padre. Imediatamente depois ela chama de Santo Padre. Então, não se tem como noção se seriam dois diferentes. Pelo menos a irmã Lúcia, os três pastorinhos não tiveram essa impressão que seriam dois diferentes. Uhum, Não quer dizer que não sejam dois diferentes, mas no relato não se dá a entender necessariamente isso. Deixa aberto realmente. Fala assim: vimos um bispo vestido de branco, tivemos a impressão que era o Santo Padre. Daí relata um monte de sim. coisa, depois diz que no final o Santo Padre seria assassinado. É o que a gente pode, é o que está no texto. Tem mais alguma coisa? Alguma pergunta aí? Felipe, Felipe, repete o finalzinho aí, porque cortou aqui, conexão falhou aqui. Se puder dar isso. Tá me ouvindo agora? Oi, sim. É porque o seu final cortou, a gente não escutou. Se tu puder repetir aí. Ah, sim. Então, é, enfatizando isso, né? A terceira parte do segredo, em que fala da visão do Papa, primeiro fala os pastorinhos falaram: nós vimos um bispo vestido de branco. Tivemos a impressão de que era o Santo Padre. Depois continua relatando e no final ele fala: o Santo Padre foi assassinado, tal, tal. Então não temos uma certeza se são duas pessoas diferentes ou se são o mesmo. Aqueles que eles tiveram a impressão de que era o Santo Padre, eles passam a chamar de Santo Padre. Não sabemos, né? Exatamente. Aparece simplesmente dessa maneira, né? O relato da irmã Lúcia. Sim, verdade. E, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acredito que não. A gente já respondeu todas aqui. Só te perguntar a última coisa. E tu, como vês o segredo? É, eu acho que como falei no início, um sinal da misericórdia de Deus para a humanidade. Um último recado, né? São Luís Maria Grignon de Montfort fala que assim como Nossa Senhora, por meio de Jesus, por meio de Nossa Senhora que Jesus veio nos primeiros tempos, assim também é por meio de Nossa Senhora que Jesus irá reinar nos segundos tempos, na segunda vinda e tudo mais, né? Preparar a segunda vinda. Então, nos últimos tempos seria a devoção a Nossa Senhora seria aquilo que estaria mais presente na igreja e seria a arma realmente para os apóstolos dos últimos tempos. Penso que é um sinal forte dos céus
que a gente não pode ignorar, que a gente não pode fechar os corações. Penso que da nossa parte o que nos cabe, recitar o Santo Rosário, fazer a comunhão reparadora dos 5 sábados, né? Oferecer todos os sábados do ano, primeiro sábado do mês, fazer a comunhão reparadora, né? Nossa Senhora garante que as pessoas que fizessem vão ser assistidas por ela antes da morte. Nossa Senhora garante que não vai desamparar as pessoas que fizessem a comunhão reparadora. Então, principalmente os tempos difíceis. Agora, por exemplo, a gente ficou quanto tempo sem Eucaristia? Quem é que imaginar isso? Quanto tempo sem acesso aos sacramentos, a maioria dos leigos, né? Uhum. Quem é que queria imaginar isso, né, há um ano atrás? Então, o Filho do Homem virá como um ladrão, né? Orai e vigiai. É isso que Nosso Senhor manda. Está atento. Então, realmente, a partir de Nossa Senhora de Fátima, renovar a nossa vida espiritual, emendar os nossos corações, decidir largar os pecados que afastam, que ofendem o coração de Deus, e decidir ter uma vida espiritual autêntica, buscar o sacramento da confissão, buscar a comunhão, a intimidade com Deus. Eu acho que e o apostolado, né? Isso que os centros culturais estão fazendo, isso que a Liga Cristo Rei está fazendo, é importante também. Então, eu acho que Nossa Senhora foi muito boa conosco, nos Sim, dar essa garantia de salvação, de que o coração imaculado dela não iria nos desamparar. Confiar nela. sim. E lembrar também que nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus também, que é o mês de junho, de 19 é o dia. E, né, enfim, não haveria momento mais propício para tal, né? Bom, infelizmente vou ter que encerrar aqui, né, essa nossa live. Espero que seja a primeira de muitas, Felipe. Sim. Foi muito bom estar contigo, conversar contigo. Enfim, uma das fundadoras aqui, que é a Nívia, desde que ela te viu, eu acho, num vídeo do CDB, ela falou: esse menino tem alguma coisa diferente, eu vou começar a rezar por ele e tal, e desde aí ela tá rezando por ti. E Eu te depois, agradeço. por coincidência, ela faz aniversário no mesmo dia que tu. Então, assim, ó, sai. Então tá tudo ligado mesmo, então. Então, Dia aqui de esse São laço, né? Gabriel Arcanjo. Né, Isso, no rito tradicional, tem a festa antes da anunciação do dia de São Gabriel Arcanjo. sim, isso. Então, assim, né, que essa filiação, né, assim, se fortifique cada vez mais, né? E eu vou pedir só ao nosso presidente aqui, o Padre Nilton, para nos abençoar você e todos que acompanharam essa live, né? E que essa live realmente seja canal de verdade, né? Canal de bênção, né? Para que mais pessoas amem mais Jesus, né? Amem mais a Nossa Senhora, né? Que o nosso foco é simples, mas ao mesmo tempo é árduo, né? Quer fazer justamente isso. Fazer com que o nosso Senhor seja amado e cada vez mais reverenciado e amado por todos nós. Amém? Então, vamos chamar o Amém. padre aqui. Pode vir cá, padre. E aí você O já padre despede do estava aí me seu, escutando? do seu povo também. Pode sentar aí. Padre, boa noite, Com padre. licença. Boa Boa noite, noite. padre. Boa noite, Benção. Felipe. Prazer, né? Prazer. O senhor Prazer estava tê-lo conosco. escutando? Sim, estava escutando. Ah, olha, então Amém. não, tomara que eu não tenha falado nenhuma bobagem, padre. Não falou, não. Prazer tê-lo conosco. É uma alegria muito grande sempre falar assim da nossa mãe, né, Maria, especialmente sobre o título de Fátima. Desde aquele dia em Jesus estava na cruz, acho que é João 19, né? Mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Eu gosto de dizer que desde aquele dia, incansavelmente, né, a Assunta Alcela continua direcionando os filhos. Você nunca deixa de ter uma notícia de Nossa Senhora, né? E como diz o Diego, que é uma analista perfeita, né? Que o Senhor possa abençoar muito, né, sua vida, seu trabalho, todo o ministério, e a todos que nos acompanharam também e que vão nos acompanhar, que o Senhor Deus já abençoe. Pela intercessão da mesma Senhora de Fátima, nós pedimos a bênção, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Felipe. Conte sempre conosco, Obrigado, se precisar, né? obrigado, Rez. Espero que em Por breve nós. estaremos juntos de novo. E a todos que nos acompanhem,
Senhor abençoe. Amém. Amém. Até a próxima. Até mais. Boa noite a todos.